Feminina, da Seção Judiciária da Bahia, e da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, da Seção Judiciária da Bahia. A presente edição abordará o tema Julgamento sob perspectiva de gênero na Justiça Federal, contando com palestra a ser proferida pelo excelentíssimo senhor Juiz Federal Dirley da Cunha Júnior, Juiz Federal da Primeira Região, pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, Portugal, doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Este evento está sendo transmitido também pelo canal da AJUFBA no YouTube. Para compor a mesa de honra dessa solenidade, anunciamos a excelentíssima senhora diretora do Foro da Seção Judiciária da Bahia, Juíza Federal Sandra Lopes Santos de Carvalho. A excelentíssima senhora presidente da Associação dos Juízes Federais da Bahia, AJUFBA, Juíza Federal Substituta Luísa Ferreira Lima Almeida. O excelentíssimo senhor diretor da Escola dos Juízes Federais da Bahia, EJUFBA, Juiz Federal Saulo José Casale Bahia. O excelentíssimo senhor Juiz Federal Dirley da Cunha Júnior, palestrante desta edição da Sexta Jurídica. A excelentíssima senhora Juíza Federal Daiana de Azevedo Bião Souza, representando a Comissão Permanente de Estudos sobre a Participação Feminina da Seção Judiciária da Bahia. E a excelentíssima senhora Juíza Federal Roberta Dias do Nascimento Galdino, representando a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, da Seção Judiciária da Bahia. Anunciamos ainda as honrosas presenças do excelentíssimo senhor procurador-chefe da União no Estado da Bahia, doutor Dermerval Rocha da Silva Filho. A excelentíssima senhora Patrícia Cerqueira, representando o desembargador Géder Gomes, da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O excelentíssimo senhor presidente da Associação das Procuradoras e dos Procuradores do Município do Salvador, doutor André Vieira Freire. A excelentíssima senhora vice-presidente da Associação das Procuradoras e dos Procuradores do Município do Salvador, doutora Maria Amélia Machado. E a ilustríssima senhora diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, professora doutora Mônica Neves Aguiar. E com a palavra, a excelentíssima senhora presidente da Associação dos Juízes Federais da Bahia, AJUFBA, Juíza Federal Substituta Luísa Ferreira Lima Almeida. Bom dia a todos. Primeiramente, a excelentíssima senhora diretora do Foro da Seção Judiciária da Bahia, doutora Sandra,
em nome de quem eu cumprimento todos os demais integrantes da mesa, excelentíssimas magistradas e excelentíssimos magistrados, aqui presentes, servidores, estagiários desta casa, a comunidade acadêmica em geral que está aqui presente, a comunidade jurídica. Bom dia. É com muita alegria que nós retomamos neste dia de hoje a nossa quinta, né? É uma sexta jurídica que está acontecendo excepcionalmente numa quinta-feira. É a nossa 8ª edição desse evento, que tem se revelado um ambiente institucional para que nós possamos trazer aqui para a nossa sessão judiciária da Bahia um diálogo, uma oportunidade de aprendizado para que nós possamos debater temas relevantes ao universo jurídico e que tocam a nossa prática jurisdicional. Dessa vez, é uma temática que demanda uma reflexão profunda, técnica, mas também humanamente comprometida, né? A gente vai falar, quer dizer, o nosso querido Dirley vai falar a respeito do julgamento sob perspectiva de gênero na Justiça Federal, e foi uma temática que nós pensamos, não apenas pela relevância desta aplicação no âmbito aqui da Justiça Federal, mas motivados também pelos números alarmantes que nós estamos recebendo acerca da violência de gênero contra a mulher. Os dados mais recentes apontam, agora de março de 2026, levantado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o Brasil registrou 1.568 feminicídios em 2025, o maior número desde a tipificação trazida ao crime pela Lei 13.104 de 2015. Representou, assim, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Desde a criação dessa lei, em 2015, mais de 13.700 mulheres já foram assassinadas em razão da sua condição de gênero no país, segundo os dados da CNN. Os estudos ainda indicam que aproximadamente 8 em cada 10 feminicídios são praticados por companheiros ou ex-companheiros da vítima, demonstrando que o espaço principal de risco para muitas mulheres continua sendo o próprio ambiente doméstico. Também são expressivos os dados do CNJ, que apontam que apenas em 2025 a Justiça brasileira julgou 15.453 casos de feminicídio, uma média de 42 julgamentos por dia, representando um aumento de 17% em relação ao ano anterior. No mesmo período, ingressaram no Poder Judiciário quase 2.000 novos processos relacionados ao crime. Mais preocupante ainda é perceber que essa violência letal constitui apenas uma face extrema de uma cadeia progressiva de agressões físicas, psicológicas, patrimoniais, sexuais e morais, frequentemente antecedidas por históricos de violência doméstica, invisibilizada ou subnotificada. Essa subnotificação acaba aparecendo como um obstáculo histórico no registro da violência doméstica e familiar, especialmente em razão da dependência econômica, do medo, da revitimização institucional e da desconfiança social, muitas vezes lançada sob a palavra da mulher vítima de violência. Justamente nesse contexto que ganha uma especial relevância o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, posteriormente incorporadas diretrizes obrigatórias do Poder Judiciário pela Resolução número 492 de 2023. Julgar com perspectiva de gênero não significa se afastar da imparcialidade judicial. Significa, ao contrário, reconhecer que essas desigualdades estruturais, as relações assimétricas de poder e os estereótipos historicamente consolidados podem comprometer a própria efetividade da jurisdição, caso isso seja ignorado pelo intérprete. Essa diretriz, ela não se restringe às varas criminais ou aos casos de violência doméstica, que eu já citei aqui anteriormente. Na Justiça Federal, especialmente, a perspectiva de gênero possui profundas repercussões nas matérias previdenciária, assistencial e consumerista. Na esfera previdenciária, por exemplo, o julgamento sob perspectiva de gênero impõe reconhecer o impacto dessa distinção na trajetória contributiva da mulher. Uma trajetória, muitas vezes, que é marcada pela informalidade, pela sobrecarga do trabalho doméstico não remunerado, pela maternidade, pelas interrupções profissionais e pelas desigualdades estruturais do mercado, que muitas vezes não acolhe a mulher. No que tange também as demandas assistenciais, é comum nós nos depararmos nos nossos ofícios
com situações de famílias monoparentais em que esse trabalho feminino ele fica impossibilitado pela atividade de cuidado, muitas vezes relegada exclusivamente à mulher no seio da família. Nas relações consumeristas também, submetidas à nossa competência em muitos casos, sobretudo em demandas envolvendo instituições financeiras, tem sido comum o superendividamento, as fraudes bancárias, a obtenção em demasia de créditos consignados e um assédio comercial dirigido especificamente a aposentadas e pensionistas sob uma situação de maior vulnerabilidade. E é nesse cenário que a Justiça Federal possui um papel particularmente relevante. A jurisprudência dos tribunais superiores vem gradativamente consolidando essa compreensão desse olhar diferenciado que tem que se haver em relação à mulher. Posso mencionar aqui, para não ficar enfadonha, a DPF 779, no qual o Supremo afastou definitivamente a legítima defesa da honra, reconhecendo a incompatibilidade absoluta com a Constituição Federal, a ADC 194424, que consolidaram a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, e o próprio entendimento que hoje está sufragado no âmbito do STJ, no sentido de reconhecer a especial relevância probatória à palavra da vítima em contextos de crimes domésticos e familiares contra a mulher. Esses avanços já mencionados revelam a importante transformação institucional do sistema de justiça, mas os desafios permanecem imensos. A JUFB, então, sente-se profundamente honrada em integrar uma construção coletiva, reafirmando o compromisso institucional com uma magistratura humanizada, tecnicamente qualificada e comprometida com a promoção dos direitos fundamentais e da igualdade substancial. Eu agradeço antecipadamente ao nosso querido colega e grande constitucionalista, que muito nos honra com a sua presença, Dr. Dirley da Cunha Júnior, que, para além da sua competência técnica, é um ser humano sem igual, né? A gente é muito feliz por tê-lo aqui na nossa convivência cotidiana na justiça e contar com sua generosidade em poder nos capacitar cada vez mais para tratar desse tema tão sensível. Agradeço a participação de todos e desejo que essa 8ª edição da Sexta Jurídica seja marcada por reflexões profundas, os diálogos sejam enriquecedores e a gente siga fortalecendo e reafirmando o nosso compromisso coletivo com o sistema de justiça e com a proteção integral da dignidade da pessoa e hoje, em especial, das mulheres. Muito obrigada. Eu declaro aberta, então, a 8ª edição da Sexta Jurídica. Passando a palavra ao nosso querido juiz federal Dirley da Cunha Júnior, que proferirá a palestra com o seguinte tema: julgamento sob perspectiva de gênero na Justiça Federal. Meu muito bom dia, senhoras e senhores. Senhora presidente, quantos minutos eu disponho? Eu quero cumprir rigorosamente os limites temporais da nossa... A gente não combinou previamente, né? Mas quantos serão necessários? Você acha que 30 minutos? O que Vossa Excelência determinar. Para nós, sempre é uma alegria te ouvir. Então, eu não me sinto capaz de fazer qualquer limitação de horário. Fique à vontade, caso haja o adiantado na hora em função do... A gente tem um almoço, logo mais são 11h35, porque não acredito que a nossa fome vá competir com a sua audiência, mas... Então, vamos falar inicialmente entre 30 minutos, se você achar que está ok. Mas, né, se quiser para mim, prosseguir Vossa Excelência também... me determinar. Pronto. Eu costumei, senhoras e senhores, fazer esse tipo de pergunta, porque eu já fui surpreendido, né? Pensando que era, por exemplo, 40 minutos, né? Aí, quando começa a falar, já tinha placa, faltando 5 minutos para terminar. Eu falei, era 40? Afinal de contas, você está em sua casa, nós estamos na nossa casa, né? Então, jamais iria caçar sua palavra. Pior do que isso, foi uma palestra que eu fui dar no COPEG, que é o Colégio de Juristas, né, que atuam no direito eleitoral, que me disseram que era 15. Aí eu, poxa, me condicionei a 15. Quando cheguei lá, tinham baixado para 6 minutos. Aí eu falei, peraí, é uma palestra telégrafo ou telegráfica, né? Mas, gente, brincadeiras à parte, né? Que de uma certa forma é até saudável para a gente quebrar um pouquinho, né, o nível de formalidade. E muitas vezes a gente imagina, poxa, eu vou lá no auditório da Justiça Federal,
diante dos juízes e das juízas federais, dos servidores, e aí aquele clima, aquele ambiente pesado de formalidade. Quem me conhece sabe que eu não sigo, né, essa linha. Então, para quebrar essa formalidade aí, eu já fiz logo essa pergunta, que realmente cuja resposta me interessava muito bem. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, né, vou cumprir o horário, 30 minutos. Meu muito bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, saudando a nossa querida juíza federal, doutora Sandra, a nossa grande guerreira, diretora do Foro da Seção Judiciária da Bahia, que ao longo desses 2 anos, não é, lutou de maneira hercúlea, né, para a melhor e a mais eficiente e adequada gestão dos serviços prestados à comunidade baiana. Todos nós somos eternos devedores, doutora Sandra, e gratos, é um sentimento imenso de gratidão pela sua atuação. Eu gostaria, isso. A gente aproveita, né, porque daqui a 2, 3 dias está finalizando o mandato e entrando o doutor Carqueja, cujos parabéns a gente vai deixar de stand-by aqui, tá certo? Você ainda vai começar. Gostaria de cumprimentar a nossa presidente, juíza federal, doutora Luísa, e de forma bastante carinhosa, amável, doce, né, e gentil, conseguiu, né, que este dia se realizasse, né? A doutora Luísa sempre foi uma preocupada, uma expoente, uma defensora dos eventos da Associação dos Juízes Federais da Bahia. É a nossa presidente, não é, da JUFBA, cujo tema que nos foi proposto lhe é muito caro, como todos nós tivemos, né, a imensa felicidade de ouvir a partir de suas, né, intervenções prévias. Eu gostaria de cumprimentar a querida amiga, professora, né, de todos nós, porque é uma referência na luta, né, pela igualdade de gênero, a nossa juíza federal, Dayana. A gente aprende muito com você. Para mim é uma honra estar aqui do seu lado e, para minha imensa felicidade, né, será a nossa debatedora aqui sobre esse tema, a querida juíza federal, doutora Roberta, que faz parte também nessa nossa mesa, e é o amigo diretor da nossa escola, né, Escola dos Juízes Federais da Bahia, que é o nosso juiz federal, nosso decano, né, doutor Saulo Casalho, né? Meus cumprimentos à mesa. Eu gostaria de me dirigir agora à academia, né, às professoras e aos professores, às estudantes e aos estudantes. Eu gostaria de fazê-lo na pessoa da nossa estimada professora doutora Mônica Neves Aguiar, que foi juíza desta casa, foi juíza diretora desta casa e hoje dirige com muito pulso e muito carinho a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, professora Mônica, pela sua participação. Eu gostaria de agradecer a amiga doutora Patrícia Cerqueira, nossa colega, juíza do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que está hoje aqui também, né? Também, não apenas, né? Também, porque esse tema também é muito caro à doutora Patrícia Cerqueira, porque eu já a conheço. Mas ela também está representando institucionalmente o desembargador, o amigo G.D. Gomes, né, que dirige atualmente a Universidade Corporativa, a Unicor, do Tribunal de Justiça. Gostaria também de agradecer a presença do doutor Dermeval Rocha, procurador-chefe da União no Estado da Bahia. Fico muito grato pela sua presença, né? O doutor Dermeval, recentemente, não é tão recente, porque a gente sempre fica, Dermeval, angustiado com o passar tão rápido do tempo, né? Então, eu costumo dizer recentemente, mas não é tão recentemente assim, defendeu uma brilhante tese de doutoramento, que eu tive a honra de participar da banca avaliadora da sua tese, que foi bastante festejada na ocasião. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer também, senhoras e senhores, a presença do Dr. André Vieira Freire, que está aqui, né, amigo também
também integrante lá do nosso PPGD, da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, presidente da Associação das Procuradoras e dos Procuradores Municipais, assim como também agradecer pela presença da doutora Maria Amélia Machado, vice-presidente da Associação das Procuradoras e dos Procuradores do município de Salvador, né? E na pessoa da nossa presidente, doutora Luísa, eu gostaria de saudar de maneira muito carinhosa a presença de todas as colegas juízas federais e de todos os colegas juízes federais, e também estender meus agradecimentos a toda a família da Justiça Federal, que são as nossas servidoras, os nossos servidores, as nossas estagiárias, os nossos estagiários, e, the last but not least, eu gostaria de saudar com imenso carinho, né, os pesquisadores que fazem parte do meu grupo de pesquisa, né, que está aqui presente. Começo na pessoa do professor Matheus Martins, que está aqui conosco, né, da professora Marcela, né, da professora Vanessa Ambrosi, Vanessa Regis, porque são duas Vanessas, eu tenho que olhar para uma para saber quem é a Ambrosi e quem é a Regis, né? O professor Hilton, não estou vendo, eu acho que se eu esqueci de alguém aí, né? Minha monitora, minha estagiária, Ave Maria, se eu não cumprimentá-la, ela vai passar um ano sem falar comigo, vou perder, né? É minha monitora de Direito Constitucional lá da Católica, uma menina brilhante que vai começar a estagiar aqui conosco também na Justiça Federal, né? E todos os amigos e amigas que estão aqui presentes. Espero que não tenha esquecido ninguém, porque realmente é um lapso imenso quando a gente esquece alguma coisa. Bom, eu gostaria de saber onde está o slide. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Não, eu ia falar passador de slide. Deixa eu... Eu não ia levantar não, sabe? Mas quem é professor fica angustiado quando fala sentado, né? Não tem jeito. Né? Só quem ensina sabe disso, dessa angústia que todos nós temos. Bom, gente, o nosso tema é um tema que já foi inicialmente apresentado, né, pela querida doutora Luísa, e nós vamos trabalhar aqui hoje de uma maneira muito rápida, né, para cumprir esse tempo. Eu agora, Luísa, comprei esse tal desse relógio aqui que eu tenho um cronômetro, exatamente para não cometer nenhum abuso temporal, né? Agora eu comecei a contar aqui agora esse tempo. Ou seja, os 5 minutos que eu fiquei aqui, eu estou descontando aqui, né? Mas é um tema, senhoras e senhores, que preocupa todos nós, né? Magistradas, magistrados, advogadas, advogados, membros do Ministério Público, servidores, servidoras que fazem parte do sistema de justiça, estudantes, pesquisadores, e de uma certa forma é um tema que, se ainda não preocupa, deve preocupar toda a sociedade brasileira e também mundial. Especificamente aqui no Brasil. A ideia é exatamente implementarmos uma cultura no âmbito inicialmente do sistema de justiça, que envolve o julgamento com perspectiva de gênero. Quando a doutora Luísa me convidou para tratar desse tema, eu me recordei, claro, faz parte das minhas pesquisas, dos textos que eu escrevo, de um tópico que eu dei destaque ao meu curso de Direito Constitucional. Esse tópico eu dedico ao constitucionalismo feminista, exatamente para identificar tanto as dificuldades, os obstáculos, assim como todo um caminho que esse movimento percorreu em busca de afirmação, em busca de um ambiente ou de um cenário agregador. Um ambiente e cenário que necessariamente deveria se fundar na mais absoluta igualdade, e eu até digo mais, equidade de gênero. E aí eu me recordo que, quando pela primeira vez eu fui escrever para atualizar esse nosso curso de Direito Constitucional, fiz uma análise histórica sobre a participação feminina
no contexto das Assembleias Nacionais Constituintes Brasileiras. Nós estamos, atualmente, na nossa 8ª Constituição, considerando, claro, a formalmente chamada Emenda número 1 de 69 como um novo texto constitucional, como de fato eu considero. Nós estamos sob a vigência da nossa 8ª Constituição. E o espanto maior daquele que pesquisa, daquele que rememora a história, é que, à exceção da Constituinte de 87 e 88, responsável pela nossa Magna Carta atual, só em uma Constituinte brasileira houve a participação feminina, que foi a Constituinte de 1933 e 1934, responsável pela Constituição de 1934, com a presença de tão somente 2 mulheres, uma das quais eleita pelo voto popular, a médica Carlota, e a outra indicada como representante classista, a delegada sindical Almerinda. Mas isso já foi, historicamente, uma grande inovação e um grande avanço. Isso porque as mulheres tinham acabado de serem contempladas com o direito político de votar, porto seguro de um Estado democrático. Pois bem, o voto feminino foi uma conquista inaugurada pelo primeiro Código Eleitoral brasileiro de 24 de fevereiro de 1934. E constitucionalizado esse direito com a Constituição de 1934, o que já ensejou a possibilidade da eleição da Carlota médica eleita pelo voto popular. Isso porque a outra Constituinte não foi votada, mas ela foi indicada pelas associações sindicais, como se permitiu naquela época. Passado este momento histórico, o que é que a gente observa? A Carta Autoritária de 37, certamente não adianta nem insistir nisso, não tinha condições nem ambição política para acolher as mulheres, mas a Constituinte de 46 certamente teria um ambiente propício para esse acolhimento, mas as mulheres não se fizeram presentes. Tivemos a Constituição de 67, já no período do regime militar, e a chamada Emenda número 1, que para mim foi uma nova Constituição, porque foi um novo texto, de 1969, até a Constituição de 88, cuja Constituinte, senhoras e senhores, foi composta de 559 entre deputados e senadores eleitos. 559, dos quais 26 mulheres, todas eleitas como deputadas federais, nenhuma como senadora da República. Mas isso já foi um avanço, apesar dos poucos 5,3% da presença feminina na nossa Assembleia Constituinte, que produziu a Constituição que nós temos hoje. É a nossa Constituição. Mas aquelas 26 mulheres, das quais nós tínhamos 2 deputadas baianas, Abigail Feitosa e Alice da Mata. 2 deputadas baianas que brilharam, né, na busca de melhores espaços da afirmação do direito das mulheres. Isso foi muito significativo. E quem se recorda, eu me recordo que na época da Constituinte, eu ainda estava, né, estudando Direito, tinha acabado de ingressar na faculdade de Direito. Isso porque a nossa Constituinte ela foi instalada no dia 1º de fevereiro de 87, e foi exatamente no mês de fevereiro de 87 que eu ingresso na faculdade de Direito, no primeiro semestre da faculdade de Direito, né? E pude acompanhar, como estudante de Direito, né, todas as atividades que foram desempenhadas ao longo dos 20 meses de sessões constituintes. E eu me recordo que as 26 mulheres marcaram presença, nada obstante reduzidas numa escala percentual a tão somente 5,3%. Isso por quê? Porque elas, unidas
aprovaram logo as suas propostas convergentes e elas ficaram conhecidas nos corredores da Assembleia Constituinte como, né, as integrantes do chamado Lobby do Batom, né? Foi a denominação que se deu à época. Repare, senhoras e senhores, atualmente, eu particularmente considero isso um preconceito implícito à igualdade de gênero, né? Mas, à ocasião, isso foi bastante festejado, em razão da atuação firme e veemente dessas 26 mulheres para nós termos a Constituição atual. Para nós termos a Constituição atual, que abre o seu artigo 1º, afirmando tratar-se de princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º, inciso 3º. E, na sequência, no artigo 3º da mesma Constituição, cuja constituinte teve a presença marcante dessas 26 mulheres, nós passamos a identificar como objetivos fundamentais desse Estado que se declara democrático de direito, não só construir uma sociedade livre, justa e solidária, mas também uma sociedade comprometida com a erradicação das desigualdades e uma sociedade comprometida pela promoção do bem de todos, vedando-se qualquer tipo de preconceito ou discriminação, inclusive, maiormente, aquele fundado em questões étnicas, raciais e de gênero. Repare, senhoras e senhores, que pela época em que a nossa Constituição foi escrita, afinal ela foi escrita ao longo desses 20 meses, de 87 a 88, não era ainda transparente, não era ainda visível as questões em torno da desigualdade de gênero. A própria expressão gênero não era uma expressão conhecida e recorrente no debate político e jurídico nacional. E não é só isso, a nossa Constituição ela pecou por alguns termos equivocados. O professor Matheus Martins é uma Constituição que fala, quando trata da proteção da pessoa com deficiência, ela fala da pessoa portadora de deficiência. Quando trata da proteção às populações indígenas, ela fala de índios. Pecou por empregos equivocados de expressões que eram comuns e recorrentes à época. E voltando a esse artigo 3º, inciso 4 da Constituição, o que a gente observa quando ela determina como objetivo fundamental do Estado brasileiro a promoção do bem de todos, vedando-se qualquer tipo de discriminação, ela se refere, seja em critérios de raça, de cor, de sexo. Não há a palavra gênero aí. Mas a palavra gênero a gente pode identificar nas dobras do que vem logo na sequência, vedando-se qualquer outra forma de discriminação, por qualquer outra forma, diz ela. E é aqui que entra exatamente a necessidade da promoção do bem de todos, sem preconceitos, baseados nesse critério de gênero, que, como todos nós sabemos, se distingue de sexo. Tanto é que nós conseguimos produzir um conceito de identidade de gênero exatamente para mostrar que sexo e gênero muitas vezes são diferentes. Ao cisgênero, que corresponde a um alinhamento, a uma igualdade entre o sexo, que é a sua identificação biológica, homem ou mulher, e o que a pessoa se apresenta socialmente a partir dos atributos que foram socialmente construídos. Homem se apresenta como homem, mulher se apresenta como mulher. Eis aí a identidade de gênero. Mas nós temos os transgêneros, que são aqueles onde não há esse alinhamento. É a mulher que se apresenta como homem, é o homem que se apresenta como mulher. E nós podemos identificar, nada obstante, a época em que a Constituição foi escrita, o que foi, Saulo? Tem a tábua solta, né? Muito obrigado, não quero aqui. Imagine... Deveríamos, inclusive, fazer igual os filmes policiais, né? Cerca aqui, faz uma perinha.
enfim, faz uma exclusão. Ao nosso próximo diretor do foro, né? Mas é sério, se existe uma tábua solta aqui, isso pode levar a um acidente de trabalho. E olha os problemas, né? Para a advocacia aí, meu amigo Demerval já está ali como testemunha, né? Então, senhoras e senhores, apesar, né, de não termos essas expressões, que são expressões que foram sendo construídas a partir de inúmeros debates, discussões em torno dos problemas das desigualdades, essas expressões, elas emergem a partir de outras identificações. Eu, quando costumo dar aula, por exemplo, sobre direito à privacidade, eu digo lá para os meus alunos, né? Bruna sabe disso, que é minha monitora, mas já foi minha aluna antes. Olha, a Constituição diz que é inviolável as comunicações telegráficas. Vocês sabem o que é um telégrafo? Ninguém sabe. Porque o telégrafo deixou de existir. Existia. Eu me recordo, Saulo, que na época que eu ingressei no Ministério Público da Bahia, isso foi em 92, a ideia é, chegou na comarca, tem que ir logo mandar, né, um telégrafo para dizer que você chegou e entrou em exercício para não ter solução de continuidade, né? E era telégrafo naquela época. Depois veio o fax, né? Olha a evolução. E-mail, né? Correios eletrônicos. Agora ninguém mais usa correios eletrônicos, usam muito pouco. Agora é tudo aplicativo de celular, de conversações instantâneas, etc. São as transformações sociais que muitas vezes os textos escritos em uma determinada época não contemplam. Por isso que a interpretação é fundamental para estabelecer essa ponte. Então, senhoras e senhores, é nesse cenário aí que a gente observa a necessidade de falar desse tema. Aí eu vou tentar... Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí, eu vou conseguir. Olha, peraí. É para cá? É para cá, né? É isso? Foi. Peraí. Peraí. Estou adiantando ou estou atrasando? Não, estou adiantando. Eita, quebrei o... Era surprise, já não é mais. Bom, eu trouxe umas figurinhas exatamente para ganhar a atenção de vocês, né? Bom, o que seria então esse tema? Julgamento com perspectiva de gênero. Seria o quê? Olha, na minha avaliação, isso é um novo do ponto de vista da teoria constitucional, especialmente do recorte da interpretação constitucional, é um novo critério hermenêutico. Um novo critério, um novo método de hermenêutica constitucional que impõe a todas as magistradas e todos os magistrados a interpretar considerando a existência das desigualdades, tanto históricas como estruturais, considerando os estereótipos que afetam diariamente as mulheres. E o que se busca com essa ideia de julgar com perspectiva de gênero é exatamente erradicar essas desigualdades e promover, portanto, a afirmação dos direitos da mulher. Isso é fundamental. Então, nós, juízas e juízes, temos que introduzir na nossa cultura de julgar essa ideia. É mais um critério hermenêutico, é mais um método de interpretação. Eu devo interpretar fazendo uma contextualização do caso e buscando identificar essas assimetrias que são de diversas vertentes, diversas matizes, assimetrias de poder, entre tantas outras, o papel, de tal modo que isso passou a ser algo que nós devemos incorporar na nossa consciência de julgadoras e do julgador. É um novo método de interpretação jurídica, como nós normalmente utilizamos outros tantos métodos mais conhecidos. Eu vou interpretar sistematicamente, eu vou interpretar teleologicamente, eu vou interpretar racionalmente, eu vou interpretar com perspectiva de gênero. É mais um critério, é mais um método. Mas é importante deixar claro, e isso nós vamos reiteradamente mencionar em outros slides, que falar
de julgamento com perspectiva de gênero não significa criar privilégios, não significa romper com certas garantias constitucionais processuais, como é o caso da garantia da paridade de armas, da ampla defesa, do contraditório. Não é julgar sempre e sempre a favor das mulheres por conta da ideia de julgar com perspectiva de gênero. Ao contrário, esse método hermenêutico do julgamento com perspectiva de gênero, senhoras e senhores, significa que o julgador e a julgadora devem analisar o conflito de forma imparcial e atenta às assimetrias de poder que podem exatamente desequilibrar o processo judicial, para concretizar a igualdade material prevista na Constituição e nos tratados internacionais. Vamos tentar adiantar isso aqui por conta do horário. E aqui como objetivos principais que nós pontuamos. O primeiro é neutralizar os nossos vieses cognitivos. Os nossos vieses, todos nós temos os nossos vieses cognitivos, os nossos desvios do comportamento cognitivo, do conhecimento. E a ideia é neutralizar esses vieses a fim de evitar que julgadores e julgadoras apliquem inconscientemente preconceitos e estereótipos baseados em gênero e em suas decisões. Como também elenco como objetivo principal a prevenção da revitimização, né? Ou culpabilização da vítima. É algo que, lamentavelmente, ainda é recorrente no âmbito judicial, especialmente nas audiências em processos judiciais. E a ideia aqui, quando se busca prevenir a revitimização, é orientar a condução de audiências para impedir perguntas que desqualifiquem a vítima, exponham sua intimidade ou causem sofrimento desnecessário. E aqui a gente abre um parêntese apenas para lembrar um caso que teve uma notoriedade, infelizmente teve uma notoriedade, que foi daquela jovem Mariana Ferver, salvo engano o nome dela, não é? Em que ela, vítima de um crime de estupro, foi desqualificada por ocasião de uma audiência de instrução, a partir de perguntas nocivas, perguntas que expunham a própria intimidade da Marina, sob, infelizmente, os olhos do magistrado omisso, que não atuou como deveria na condição de presidente da audiência. E nós, juízas e juízes, temos que ficar muito atentos para isso, principalmente aqueles que fazem audiências corriqueiramente, as juízas e os juízes que integram, por exemplo, o sistema dos juizados especiais federais, onde nós temos muitas audiências, como, por exemplo, juízes com jurisdição criminal, como o caso, por exemplo, do Dr. Fábio Ramiro. Fazemos audiências, temos mulheres ali presentes, temos testemunhas mulheres ali presentes, temos advogadas mulheres ali presentes. E precisamos sempre fazer uma leitura a partir de uma lente analítica para exatamente prevenir essa revitimização. A pessoa já é vítima, né? E quer se atribuir a culpa por ser vítima a ela, às suas orientações, ao seu contexto social. A doutora Luísa mencionou, e nós vamos mais adiante mencionar isso, a decisão histórica a qual chegou o Supremo Tribunal Federal a declarar a inconstitucionalidade da, entre aspas, tese de legítima defesa da honra. Na época em que o Supremo estava trabalhando esse tema, ainda amadurecendo esse tema, eu recebi algumas ligações de professoras de direito penal, o que me surpreendeu muito, achando aquilo um absurdo, sob o argumento de que, no júri, a ampla defesa ela tem que ser maior otimizada, maior maximizada em razão da soberania da defesa. E eu disse para ela, você como mulher defendendo uma tese que agride radicalmente, menoscaba, humilha, desqualifica a mulher que já é vítima, né? Esse é um problema muito sério. Infelizmente, isso pode acontecer, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu, historicamente, de forma heróica, proibindo o manejo dessa tese em qualquer fase da persecução crimine, seja
a fase da investigação policial, seja a fase do processo judicial ou da própria execução da pena. Temos também um outro objetivo que é importantíssimo no contexto do julgamento com perspectiva de gênero, que é a interseccionalidade, senhoras e senhores. Isso porque há outros marcadores de vulnerabilidade. O gênero não é um único. Há outras formas, senhoras e senhores, de oprimir as pessoas. O gênero não é a única. Daí a necessidade dessa relação dialógica, dessa intersecção entre gênero, etnia, raça, cor e uma pluralidade de situações. Isso todos nós sabemos. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres periféricas, mulheres trans, mulheres submetidas a inúmeras e distintas formas de opressão, frequentemente enfrentam no seu dia a dia, no seu cotidiano, múltiplas camadas de exclusão. Então não é apenas focar no gênero. É necessário dialogar o gênero com outros marcadores de vulnerabilidade. Daí a exigência da interseccionalidade. Vamos lá, ele vai voltar. Pronto, aí não foi eu não, mas se puder me ajudar, para aqui eu estava tentando, não consegui, foi o nosso amigo lá em cima. Bom, eu identifiquei, senhoras e senhores, para não ficar na introdução apenas tratando, né, do conceito como método hermenêutico e dos objetivos principais do julgamento com perspectiva de gênero, eu identifiquei alguns fundamentos justificadores da necessidade de se adotar esses protocolos. Claro que começando pela raiz, que é o fundamento constitucional. E nós temos aqui uma riqueza de fundamentos constitucionais. O primeiro, já mencionado, está lá, como princípio fundamental do Estado brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana, que não é o único princípio fundamental, mas é o porto seguro de toda a democracia e da necessidade da coexistência dos mais múltiplos e plurais valores. Começamos por ele. A dignidade exige, senhoras e senhores, exige, ela não orienta, ela exige que o sistema de justiça reconheça as vulnerabilidades reais vividas pelas mulheres. E nós, como juízas e juízes, devemos conhecer, devemos compreender, devemos refletir acerca dessas vulnerabilidades. A igualdade material, a igualdade real, que eu até opto por fazer referência a uma equidade, que vai muito mais além, né, do que a expressão fria, muitas vezes colocada formalmente apenas, igualdade. A Constituição não protege apenas a igualdade perante o direito, né? A Constituição vai muito além porque exige igualdade substancial, que é aquela que garante, senhoras e senhores, acesso a todas as iguais oportunidades da vida. Tratar igualmente pessoas colocadas em posições historicamente desiguais, senhoras e senhores, pode perpetuar injustiças. Daí a necessidade desse olhar analítico, levando em consideração o gênero e as relações de gênero no âmbito do contexto da interseccionalidade. Como objetivos fundamentais, já mencionei no início, o artigo 3º, inciso 1, que trata da necessidade da sociedade ser constituída de forma livre, justa e solidária. O 3, que impõe a erradicação das desigualdades. E o 4, da promoção do bem de todos sem preconceitos. Olha as palavras, da origem, raça, sexo, cor, idade. A Constituição, como já mencionado, pela época em que ela foi escrita, não tinha o conhecimento das questões de gênero. Mas nós podemos identificar as questões de gênero na última parte e quaisquer outras formas de discriminação. Quaisquer outras formas de discriminação. Veja a abertura semântica do discurso constitucional. Vou tentar aqui, olha, até que eu consegui. Fundamento infraconstitucional. A gente sai da base, sai da Constituição e desce a outros patamares e escalões normativos. Como fundamento infraconstitucional, é conhecido e muito recorrente, né,
a atuação que o Conselho Nacional de Justiça vem desempenhando no combate à desigualdade de gênero e da necessidade de se garantir julgamentos com perspectiva de gênero. O primeiro fundamento infralegal a nível do Conselho Nacional de Justiça a gente vai identificar na recomendação número 128 de 2022. Repare que o CNJ começou devagarzinho, né? Começou devagarzinho, recomendou. Recomendar é orientar, senhoras e senhores. Não é obrigar, não é vincular. Recomendou a todos os órgãos do Poder Judiciário o julgamento com perspectiva de gênero, levando em consideração as conclusões dos estudos feitos por esta comissão que foi instalada, um grupo de trabalho, pela portaria CNJ 27/2021, que eu apelo que todas as senhoras e todos os senhores leiam esse trabalho. É um trabalho sensacional deste grupo de trabalho. As conclusões são extraordinárias e, infelizmente, poucos tiveram acesso. E o acesso ele é público, está em qualquer site, é só colocar lá, né? Pode ir diretamente no CNJ, que vocês vão identificar todo um estudo bem detalhado, analítico, primoroso desse grupo de trabalho que foi criado por essa portaria. Bom, mas no ano seguinte, o CNJ acelerou, saiu da marcha lenta e acelerou para, aí sim, não mais recomendar, mas sim estabelecer uma obrigatoriedade por meio de uma resolução, que é essa resolução 492 de 2003. Eu ainda coloquei ali em letras garrafais. A primeira recomenda, que é uma recomendação. A segunda, que é uma resolução, estabelece, impõe, determina na adoção do julgamento já criado anteriormente, com perspectiva de gênero, em todos os órgãos do Poder Judiciário, a adoção das diretrizes desse grupo de trabalho que nós acabamos de mencionar. As diretrizes que vêm dali. Isso é primoroso e vale muito a pena uma leitura em relação a isso. Mas, ainda a nível de fundamento infraconstitucional, a gente traz aqui um pouquinho da legislação eleitoral brasileira. O Código Eleitoral, por força de uma inovação trazida, porque o nosso Código Eleitoral é antigo, né? Por força de uma inovação trazida em 2021 pela Lei 14.192, passou a dispor que não será tolerada propaganda que deprecie a condição de mulher, ou estimule sua discriminação em razão do sexo, ou em relação à sua cor, raça ou etnia. E a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, essa resolução 23.616, que apesar de ser datada de 2019, ela sofreu sucessivas modificações. Inclusive, foi por força de uma dessas sucessivas modificações que essa resolução passou a contemplar a luta antidiscriminação de gênero, né? Dispondo, inicialmente no seu artigo 22, que não será tolerada propaganda respondendo a pessoa infratora pelo emprego do processo de propaganda vedada e, se for o caso, até pelo abuso de poder, no inciso 1, que veicule preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual, identidade de gênero e quaisquer outras formas de discriminação, inclusive contra a pessoa em razão de sua deficiência. E mais adiante, no artigo 93 da mesma resolução -C, dispõe que considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E no parágrafo 1º afirma que constitui igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, no gozo, o exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do gênero. E complementa no parágrafo a seguir que são garantidos os direitos de participação política da mulher, vedados a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de gênero ou de raça no acesso às instâncias de representação política e no exercício das funções públicas. E mais adiante,
O TSE produziu um entendimento sumulado na súmula número 73 da Corte, que busca combater a fraude da cota de gênero. E combater fraude à cota de gênero é exatamente combater as discriminações de gênero. Isso porque, no âmbito eleitoral, quem já transitou, né, nesse cenário, sabe que tanto há uma preocupação da sociedade brasileira, como também há uma preocupação do nosso legislador em buscar ampliar a participação feminina na política brasileira. Isso é fundamental, né? Como lograr êxito nessa empreitada? De que maneira? Determinando uma cota de participação mínima da mulher nas candidaturas. Nas candidaturas. A lei que trata das eleições, que é a Lei 9.504 de 97, determina lá no artigo 10º, parágrafo 3º, a necessidade dos partidos preencherem. Os partidos preencherão no mínimo 30% de suas vagas de candidaturas lançadas a candidaturas femininas. O que nós estamos vendo, senhoras e senhores, era a proliferação, isso já foi até alvo de noticiário, né, nacional, não sei, me parece até que saiu no Fantástico uma vez, de candidaturas femininas fictícias. Vale dizer, para cumprir a cota de 30%, os partidos saíam de casa em casa, né, arregimentando mulheres para se inscreverem, muitas das quais assinavam o documento sem saber que ela estava assinando um documento de inscrição, de postulação de uma candidatura que seria, no caso, lançado, né, na convenção partidária. E aí o que é que nós tínhamos, ao fim e ao cabo do processo eleitoral? Que aquelas candidaturas não se efetivavam, não se complementavam, cumpriam a cota de gênero, com, no mínimo, 30% de candidaturas femininas, e no final das contas não havia, né, nenhuma eleição. Então veio o TSE e sumulou esse entendimento, que é muito interessante, ao afirmar que a fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito a esse percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, configura-se com a presença de basta um, ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir. Primeiro, votação zerada ou inexpressiva. Isso acontece muito. A gente verifica que aquela mulher candidata teve 0 voto. Ou seja, nem ela tomou cuidado dela votar nela mesma, porque muitas vezes ela nem sabia que era candidata e muitas vezes ignorava, entrava naquele percentual da abstenção, né? Muitas vezes ela tinha um voto dela só para registrar, ou 1 ou 2 votos, enfim. Então, essa é a primeira hipótese, que por si só já é suficiente para verificar a violação à cota de gênero. E ou prestação de conta gerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante. Todos os candidatos, para se candidatarem, é uma exigência da legislação eleitoral, tem que abrir uma conta vinculada. E essa conta vai receber os recursos do Fundo Especial de Campanhas Eleitorais. Não só a distribuição dos fundos partidários, mas especialmente esse Fundo Especial para Campanhas. São fundos de financiamento das campanhas. E os candidatos vão receber determinados valores, né? E esses valores precisam ser, posteriormente, alvo de prestação de contas na própria Justiça Eleitoral. Então, a ideia é exatamente o seguinte: se não há prestação de contas, porque as contas são zeradas, não houve movimentação, ou se as contas são aquelas padronizadas, né, é característica de fraude, né, à cota de gênero, né? E a terceira hipótese, ausência de atos efetivos de campanha. Uma pessoa que é candidata a um mandato eletivo e nunca se apresentou para o seu eleitor, nunca fez propaganda eleitoral, nunca manifestou-se por meio de atos de campanha. Há esta ausência de atos efetivos de campanha. Ou, se for o caso, divulgação ou promoção de candidaturas de terceiros, porque muitas vezes as candidaturas feministas, né, femininas, fictas, elas acabam se inscrevendo para cumprir, né, a cota,
mas elas começam a fazer campanha para outras mulheres ou outros homens, menos para ela. Então, quando ela não faz campanha efetiva para ela, ou quando ela faz campanha efetiva para terceiros, nós temos esse outro terceiro elemento que também, isoladamente ou por si só, gera a caracterização da violação à cota de gênero. E aí vem o peso gigante da caneta do TSE, dizendo o seguinte: o reconhecimento do ilícito, ou seja, da violação à cota de gênero, acarretará como punição, veja bem, a cassação do demonstrativo, que é o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, da legenda, e dos diplomas dos candidatos a eles vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles. Veja que isso aí, caça-se o DRAP e caça-se o mandato. Simplesmente caça-se o mandato. Ainda que o candidato ou a candidata não tivesse participação efetiva naquela violação, né, à cota de gênero. 2, inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram, né? Aí tem que ser praticar, né? Ou concordaram conscientemente com a conduta nas hipóteses da AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. E 3, isso aqui é pesado, nulidade dos votos obtidos pelo partido com recontagem dos quocientes eleitorais e partidários, inclusive para fins da aplicação e determina a aplicação de outra penalidade do Código Eleitoral. Inclusive, senhoras e senhores, nessa última hipótese aqui, eu tive um caso, eu estou representando a Justiça Federal lá no TRE como substituto da doutora Maísa, nossa colega. Ela é titular, eu sou substituto. Mas, nas suas férias, eu assumi o exercício da titularidade e tive a oportunidade de ser relator de um recurso eleitoral que me chegou lá, contra uma mulher, porque ela só teve, salvo engano, 3 votos. 3 votos, uma prestação de contas praticamente zerada, né? Sem praticamente atos nenhum de campanha. E o partido que representou contra ela estava alegando fraude à cota de gênero e pedindo o quê? A nulidade de todos os votos atribuídos à legenda e a cassação dos mandatos dos eleitos vinculados pela legenda. Inclusive, nós tínhamos uma questão ali, porque muitos desses eleitos pela legenda eram mulheres que fizeram campanha, que movimentaram sua conta, que fizeram atos de campanha, que foram votadas, que foram eleitas. Zerar os votos de todos, inclusive delas, seria usar, né, algo que evita a violação à cota de gênero, ou seja, a própria ideia que se busca da equivalência de gênero ou igualdade de gênero em detrimento da própria mulher. Então, você usa algo que vem em defesa dela contra ela, né? E aí eu dei um voto no sentido de não aceitar aquilo ali, né, e de negar, né, essa pretensão no âmbito recursal. Os meus pares me seguiram, né, e porque eu entendi, nesse caso muito específico, claro, tem um casuísmo aí, que o afastamento dessa candidata, né, dessa mulher candidata, dos atos de campanha, deveu-se a um acidente do filho. E ela era mãe e pai ao mesmo tempo, porque esse filho não tinha pai, né? E ela teve que se afastar para se dedicar à recuperação do seu filho, que teve um grave acidente automobilístico, né? Então, todas essas circunstâncias, todo esse casuísmo, fiz análise, né? E no julgamento com perspectiva de gênero, eu rejeitei essa pretensão do reconhecimento da fraude à cota de gênero e os demais colegas nos seguiram. Eu não sei se houve recurso especial eleitoral para o TSE, porque eu não cheguei a acompanhar isso aí. Bom, e aí, no âmbito agora, saindo fundamento constitucional, fundamento infraconstitucional e agora fundamento internacional. Existe fundamento internacional para o julgamento com perspectiva de gênero? Sim, senhora. Sim, senhor. E nós temos aqui a prova. A igualdade de gênero é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU. Assim como as recomendações gerais 33 e 35 do Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, mais conhecido como CEDAW, essa sigla, respectivamente, né, orientam os Estados-partes, né, sobre o acesso das mulheres à justiça e a violência contra as mulheres com base no gênero. A Convenção
de Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana para prevenir, punir, erradicar a violência contra a mulher, também vai nessa linha, também vai nessa esteira. E o que significa, senhoras e senhores, depois de toda a análise dessas fundamentações constitucional, infraconstitucional e internacional, o que significa julgar com perspectiva de gênero? Julgar com perspectiva de gênero significa, identificar as assimetrias de poder, contextos de violência, discriminações estruturais históricas, impactos concretos das decisões sobre as mulheres. A2, evitar culpabilização da vítima, aquele objetivo que nós vimos antes, prevenir a revitimização, né? Evitar isso. Estereótipos morais, evitar preconceitos implícitos. E aqui eu trouxe, para a gente só ter uma ideia, de alguns exemplos que eu trouxe, né, para todos, a ideia, primeiro, dos estereótipos morais. Exemplos que muitas vezes a gente acaba ouvindo sem querer, né, inconscientemente. E muitas vezes até inconscientemente praticando, viu? Exemplos de estereótipos morais, que é uma das exigências do julgamento com perspectiva de gênero que nós devemos evitar. Eu trouxe aqui, fiz uma relação aqui de alguns exemplos. Quando se afirma, entre aspas, tá? Mulher decente deve ser recatada. Aí me lembrou de um jargão aí, né? Recatada, do lar, nem me lembro associado a quem, mas teve um jargão desse aí. Então, mulher decente deve ser recatada. 2, mãe boa sacrifica tudo pelos filhos. São, senhoras e senhores, estereótipos morais, né? 3, mulher que demonstra ambição profissional é egoísta. Quer dizer, o homem demonstra ambição, pretensão de crescer na profissão, é um guerreiro. A mulher é um egoísta, né? 4, mulher que tem muitos parceiros não é respeitável. Isso aí vem de longe, né? E quem é, como eu sou do interior, nem imagina. Mulheres são naturalmente mais cuidadosas e sensíveis. Às vezes a gente quer até agradar, sabe, presidente? Não, mas é mulher, ela é muito cuidadosa, é muito sensível. Mas por quê? Só porque é mulher? Olha um estereótipo moral aí, né? Outro, responsabilidade pela harmonia familiar é sempre da mulher. Veja que coisa interessante, né? Os preconceitos implícitos. Eu trouxe aqui alguns exemplos também. No trabalho, no nosso dia a dia, presumir inconscientemente que homens são mais aptos para cargos de liderança. Gente, uma das melhores lideranças que nós tivemos, doutora Sandra, na nossa Justiça Federal, né? Claro que outras tantas juízas que passaram por lá, né? Doutora Mônica, na época, eu acompanhei vivamente a condução da direção do foro, né, pela professora, né, que foi juíza colega nossa, que é juíza aposentada, na direção do foro, na instalação de diversas varas no interior, inclusive da mais trabalhosa de todas, o que, obviamente, foi um desafio muito delicioso, a de Feira de Santana. Eu tive a oportunidade, né, de participar presencialmente dessa liderança, né, como a doutora Cláudia Turinho, né, que está aqui conosco também, todas as lideranças excepcionais. Ainda como preconceitos implícitos, interromper mais frequentemente mulheres em reuniões sem perceber, né? Eu vejo muito isso, gente, mas eu vejo demais nas reuniões acadêmicas. Saulo faz parte também de inúmeros colegiados, a gente faz parte do colegiado lá, Saulo, do PPGD da UFBA, né? E você faz mais parte do que eu, você faz parte da congregação, enfim. A gente percebe muita mulher está ali raciocinando, a professora, a mulher está ali raciocinando, de repente vem um colega, interrompe, passa por cima, tá? Infelizmente, isso é um preconceito implícito, infelizmente, que se naturalizou e temos que evitar isso, né? São exemplos que doem, né? São exemplos que doem, porque muitas vezes a gente também comete, né, o dissabor de cometer. Considerar homens assertivos, enquanto mulheres agressivas, quando apresentam o mesmo comportamento e quando defendem seus pontos de vista. Ah, ele é agressivo. Não, ele é assertivo, né? Olha aí o preconceito implícito. Para finalizar, só o nível dos preconceitos implícitos, associar a maternidade a menor comprometimento profissional, né? E ainda trouxe aqui, no âmbito do sistema de justiça, os preconceitos implícitos também correm, né?
Julgar mulheres vítimas de violência com base em comportamentos, roupas ou vida sexual. Considerar homens menos aptos para a guarda de filhos por presumir que mulheres cuidam melhor. Muitas vezes a gente quer até, olha, a mulher é mais cuidadosa para cuidar dos seus filhos. Isso pode influenciar um preconceito implícito até na hora do juiz decidir. Não, eu não vou dar a guarda do filho ao pai, não, porque a mulher é sempre mais cuidadosa do que o homem. Isso, a gente fala isso até com o coração dócil, imaginando que está ajudando. Muitas vezes não está ajudando. Isso também é considerado, dentro do sistema de justiça, do nosso ambiente, um certo preconceito implícito. Dá mais credibilidade automática a figuras masculinas de autoridade. Né? Temos também a questão da neutralidade aparente que perpetua desigualdades. Precisamos evitar isso. E o que precisamos aplicar? Igualdade material, direitos humanos, interpretação constitucional transformadora. Exemplos de estereótipos ainda presentes no judiciário, né, que eu trago aqui. Não fiz a pesca aqui não, já trouxe aqui no próprio slide. Em caso de violência sexual, a vítima provocou, imagine isso. A vítima provocou, que roupa usava, por que não reagiu? Gente, quando eu ingressei no meu curso de Direito, vocês não vão acreditar. Ingressei, já disse aqui, em 87, eu tive professores de penal que, aliás, não só professores de penal, eu lia nos livros de autores. Inclusive tem aquele comentário ao Código Penal, não vou dizer o autor, o jurista, mas na época ele dizia, olha, na hora que o juiz for, né, examinar as chamadas circunstâncias judiciais para a dosimetria da pena, para a fixação da pena, né? E vai avaliar a culpabilidade, os meios, etc., nos crimes em detrimento da dignidade sexual da mulher, né? Que é a violência, né, sexual contra a mulher. Se ela estiver, a vítima, usando roupas provocativas, a pena vai ser menor. Escrito, senhoras e senhores, por juristas, eu não vou dizer o nome dele, não vou dizer que é Celso Delmanto, não. Opa, desculpe. Não sei se vocês conhecem, né? Não, Sandra, você estudou. Mas na nossa época era ótimo que ele tinha um livro comentando artigo por artigo. Aí tinha lá, olha, na hora da dosimetria, se a vítima, inclusive esse terceiro aqui, um absurdo, esse estereótipo, por que ela não reagiu? Inclusive até, sabe... Tem filmes isso até hoje, claro, se bem que filmes são dramas, né, são ficções, mas isso retrata a realidade. Não há uma gota de violência física, não há nada, não há um arranhão, né? Ela não foi drogada, ela estava de sã consciência, ela podia ter reagido. Por que ela não reagiu? É porque ela consentiu. Pelo amor de Deus, senhor, desculpa estar invocando, né? Desculpa estar invocando aqui a sabedoria divina, mas são estereótipos que ainda fazem parte do dia a dia do sistema de justiça. Isso no âmbito da violência sexual contra a mulher. No âmbito das ações de família, a questão da maternidade compulsória, desvalorização do trabalho doméstico, presunção de dependência feminina. No direito do trabalho, a discriminação gestacional, o assédio moral e sexual, né? Em todos os ambientes do trabalho. Em todos, inclusive no âmbito do serviço público. Penalização da maternidade, olha, ela é mãe, então, olha, não vamos contratar, sabe? No direito penal, mais uma vez, que eu já mencionei, né, tantas outras situações iguais. Descrédito da palavra feminina, o uso da vida sexual da vítima como critério moral. Nesse caso da Mariane Ferri, foi isso aí. Né? A defesa perguntando essa questão. Quantos parceiros você já teve? Quantas baladas você vai por semana? Né? Quantos copos você bebeu de álcool naquele dia? Para desqualificar a vítima, olha que loucura. Tolerância cultural à violência doméstica. Tese da legítima defesa que eu comentei, que somente foi banida em 2023. Até lá a gente estava engolindo isso. Eu, como promotor de justiça, eu tive casos em júri em que o advogado alegou isso. Olha, ela traiu o marido. Então, ele foi lá e matou a sua esposa com 5 punhaladas nas costas dela. E alegou, como ele não tinha condição de alegar mais nada, né, porque o próprio infrator confessou, tanto em sede policial como em sede judicial, e a perícia também, e foram punhaladas nas costas e pelas costas. Ele alegou a tese da legítima defesa da honra em um tribunal do júri. É bem verdade que eu estou me referindo a 1992, há 34 anos.
né? Mas imagine, a gente conviveu com isso, senhoras, até 2023 a gente conviveu com isso. Esse tipo de argumento, né? Condição de mulher honesta, olha aqui, ó, olha que loucura. Olha que loucura. Quem lembra das aulas de direito penal? Ah, olha, só existe o crime de posse sexual mediante fraude se a vítima for mulher honesta. E se for mulher? Aí não é vítima, não há vítima. Então nós tínhamos isso, essa situação aí. Essa situação só foi banida após uma reforma do Código Penal em 2005, né? Olha que situação. No direito penal, crime aqui, ó, já trago a pedido até da nossa presidente, né? Algumas questões de gênero específicas da Justiça Federal, né? Veja aqui, né? Isso aqui certamente faz parte do dia a dia do Dr. Fábio Ramiro, que é um grande professor de processo penal, né? No âmbito do direito penal, as questões que são específicas nossas, sobretudo no crime de tráfico, né, transnacional de drogas. Um dos desafios que se apresenta diz respeito à identificação das chamadas mulas de tráfico, né, que são homens e mulheres que são aliciados para o transporte de droga, diferenciando-se das pessoas que estão associadas ao tráfico em caráter, né, mais consistente. Veja, eu, inclusive, já no plantão, eu acho que alguns colegas também já devem ter se deparado, certa vez eu estava no plantão e recebi um comunicado de uma prisão de 2 mulheres que estavam fazendo conexão aqui no aeroporto internacional, 2 de julho, né, eu ainda chamo 2 de julho, contra a legem, né, mas à luz da Constituição, ainda é 2 de julho. Por quê? Porque elas estavam transportando uma máquina de costura. E no fundo falso tinham lá 6 quilos de cocaína, que elas estavam levando para a Espanha, elas estavam fazendo uma conexão, elas estavam vindo, salvo engano, do norte do país, fazendo uma conexão em Salvador, né, mas a máquina de costura tinha sido despachada, mas a Receita identificou, acionou a Polícia Federal, né, apreendeu e viu lá no fundo falso 6 quilos de cocaína. 2 mulheres em situação de enorme vulnerabilidade, verdadeiras mulas. Como julgar, né, este caso? Né? Como o doutor Fábio Ramiro julgaria? Implacavelmente, dando aquela pena, né, abstratamente, talvez a maior que existe abstratamente combinada lá, ou diante da situação de vulnerabilidade, do contexto de subordinação. É isso que tem que se avaliar. Julgar com perspectiva de gênero é você usar uma lente mais analítica para a identificação dessas assimetrias, dessas desigualdades culturais, históricas e estruturais. Não é? Veja que é algo diferente. No âmbito do direito previdenciário, doutora Roberta, diga aí, eu que fui por mais de uma década juiz do sistema de juizado especial federal, quantas vezes eu estou lá conduzindo audiência de trabalhador e trabalhadoras rurais e vem o procurador do INSS, mas na hora eu falava, olha, peraí, eu vou indeferir essa pergunta. Como é que a senhora trabalhou na roça? A senhora não ficava em casa, não, preparando o jantar do seu marido? Esse não é o seu papel social? Doutor, está indeferido. Às vezes a pergunta vinha de uma procuradora. Doutor, está indeferido. Está indeferido. Mas eu queria constar. O senhor tem certeza que quer passar essa vergonha? Porque constar essa pergunta vai mostrar, né, o preconceito, né, o estereótipo de gênero que Vossa Excelência está aqui fazendo eu registrar. Aí na hora pensava 2 vezes, respirava fundo. Não, doutor, não precisa constar não. Mas é isso, é o papel social que a mulher é vista, principalmente, professora Mônica, no âmbito do contexto da atividade rural. A mulher tem que ficar em casa, limpando a casa e preparando as refeições para o marido. Ele sim, homem que vai para a enxada 5, 4 horas da manhã para fazer ali o cultivo da terra, para fazer o plantio, para depois fazer a colheita. Ela não. Quantas vezes a gente via isso? Né? Muito, até hoje, não sei, Roberta, tem um tempinho que eu saí do Jeff, não sei se isso é normal lá ainda, né? Ainda no contexto, eu acho que eu vou finalizar por aqui, eu já descobri todos os tempos aqui, mas eu trouxe aqui só para finalizar essa questão da questão específica, né, dos estereótipos de gênero no âmbito da Justiça Federal. No contexto da federal, por envolver instituições. A gente sabe que a nossa competência ela é demarcada, via de regra, né, é a grande competência geral nossa, quando nas relações processuais existe lá a presença ou o interesse, né, da União, né, de suas autarquias, de suas fundações de direito público e de suas empresas públicas. Então, eu tenho do outro lado quem? Poderosas instituições. Né? Poderosas instituições. Então, veja,
por envolver instituições ou entes públicos na análise das demandas, seja de natureza civil, como, por exemplo, afetas ao dano moral, ao assédio e às concessões de licenças às servidoras. É importante não perder de vista decisões do próprio Supremo que vedam interpretações que, a título, né, de aplicação neutra da legislação, tornam a maternidade um ônus às mulheres e impõem obstáculos diferenciados para acesso ou promoção de cargos públicos ou ao emprego. Eu faço aí várias referências, né, a 3 julgados do Supremo Tribunal Federal, um em sede de ADI, controle abstrato, outro controle concreto, e 2 RS. E mais adiante eu afirmo ali, segundo o Supremo, além da gravidez não ser doença, a especial condição de gerar um filho não pode contar em desfavor da mulher. E muitas vezes a gente observa, né, que muitas ações judiciais que envolvam servidoras públicas, mães, ou até servidoras públicas que têm um parente que padeça de alguma enfermidade e precisa ali, né, acompanhar de perto, né, ou outras situações quejandas, muitas vezes vão a juízo, judicializar suas pretensões e encontra do outro lado a poderosa União, a poderosa autarquia da União, a poderosa Fundação Pública de Direito Público da União, a poderosa Empresa Pública da União. E isso é uma quebra, uma ruptura à paridade processual de armas. E o juiz deve usar também aqui as lentes analíticas do julgamento com perspectiva de gênero. Bom, e aqui para a gente finalizar essa questão da Justiça Federal, a atuação mais ampliada da perspectiva interseccional de gênero propõe a atenção em todas, senhoras e senhores, eu até coloquei em itálico ali, etapas em itálico, do procedimento judicial, afastados estereótipos e preconceitos estruturais. Isso implica alertar para quê? Primeiro, análise na distribuição do ônus da prova, né? Considere as eventuais impossibilidades de sua produção para grupos vulneráveis, bem como a eventual desvalorização dessa prova quando produzida por esses mesmos grupos vulneráveis em momentos pré-processuais. 2, a atenção na marcação das audiências, considerando a elaboração da pauta, as dificuldades de acesso quer seja ao local físico de sua realização ou à plataforma virtual de realização. Local esse que deve considerar o apoio a idosos, a crianças que tenham que se deslocar com familiares. 3, a condução da audiência seja pautada pelo tratamento respeitoso às diversas formas de expressão linguística. Isso é muito comum no JEF, isso é muito comum no âmbito das audiências que tem por objeto a produção de provas do trabalhador segurado especial. As pessoas chegam lá quase não conseguindo falar o português, e nós precisamos usar uma linguagem que seja ali acessível àquelas pessoas, sobretudo aquelas pessoas que já chegam ali em posições assimétricas. Do outro lado é o grande INSS, por meio de um grande procurador federal, e do outro lado é seu João, é Dona Maria que está ali, né, pleiteando um direito previdenciário. E 3, haja ciência e compreensão das dificuldades. 4, haja ciência e compreensão das dificuldades de expressão oral decorrentes de educação formal mais precária. E 5, bem como da intimidação própria, né, das estruturas estatais frente às pessoas que não lidam frequentemente com os ritos processuais. Às vezes eu não gosto de fazer, viu, colegas? Eu já estou até cometendo aqui uma infração disciplinar, porque eu sei que é obrigação, está no provimento do nosso tribunal. Mas eu não gosto de fazer e não faço audiência de toga. Porque uma ou duas vezes que eu fui botar toga, as pessoas olhavam para mim, principalmente no contexto de uma audiência de segurado especial, tremendo. Tremendo. Nós devemos deixar um ambiente bem leve, bem acolhedor, senhoras e senhores. O acolhimento é fundamental para essas pessoas, né? Especialmente mulheres, especialmente nessa análise da interseccionalidade, né? São mulheres que dedicam sua vida ali no campo, ou na pesca, ou no marisco, etc. Experiência internacional, eu trouxe muita coisa, mas eu acho que nós estamos com essas limitações, não é? Mas eu não posso deixar de falar aqui, pelo menos do México, porque foi nele que nós nos inspiramos. O México é uma das principais referências no mundo, senhoras e senhores, do julgamento com perspectiva de gênero. A Suprema Corte Mexicana ela desenvolveu esse protocolo para julgar com perspectiva de gênero em 2013. Veja que a primeira vez que se falou a nível do Conselho Nacional de Justiça de julgamento com perspectiva de gênero foi por meio de uma recomendação, ou seja, aquele estágio inicial,
né, por meio de uma recomendação, a 128, produzida em 2022. Repare que o México, desde 2013, por meio da sua Suprema Corte. Claro que esse protocolo ele foi atualizado em 2020. Então, esse protocolo do México influenciou diretamente o modelo brasileiro. A Corte Mexicana exige que juízes examinem contextos de desigualdade, afastem estereótipos e reconheçam a violência estrutural, que não se limita à violência doméstica, não, senhoras e senhores. Há também a violência política, há também a violência processual. Eu conheço casos, gente, de mulheres vítimas de violência doméstica, que mesmo vítimas de violência doméstica acabam sendo revitimizadas no contexto do processo. Por quê? Porque elas, como vítimas de violência doméstica, muitas vezes elas procuram as delegacias especializadas. E os maridos ou companheiros, por não aceitarem aquilo ali, dão início, dão aso a toda uma atuação para desqualificar aquela pessoa, inclusive em sede processual. Eu conheço um caso em que o próprio Ministério Público, gente, cometeu uma violência processual de gênero. O Ministério Público, um promotor de justiça, eu tive inclusive com o procurador-geral, eu falei com ele, ele disse, me manda esse caso, já mandei. Porque foi num contexto de violência de gênero, em que a vítima, né, foi à delegacia fazer, claro, a ocorrência, o boletim de ocorrência, foi ao Ministério Público, que no primeiro momento acolheu a pretensão, ingressou com as medidas adequadas, só que a violência doméstica continuou e foi se sucedendo. E a vítima, ela praticamente não saía da delegacia, porque era vítima de violência. Detalhe, já tinha uma medida protetiva, o companheiro esposo já tinha sido afastado, né, do lar, certo? Ela já estava ali sob a tutela judicial, né? Mas mesmo assim, ele continuava agredindo, ele continuava encontrando com ela na rua, né? Ele continuava ameaçando, e ela, diante desse contexto, ia à delegacia. Então era um processo ali, até que ele conseguiu convencer o promotor de que ela estaria, a vítima, cometendo o crime de falsa acusação falsa. E ele entrou com ação penal contra ela por causa disso, né? Por causa disso. Ela conseguiu, por habeas corpus, no Tribunal de Justiça da Bahia, viu, doutora Patrícia Cerqueira, exatamente trancar a ação penal. Um acordo unânime do TJ aqui, que decidiu julgando com perspectiva de gênero. Esse promotor entrou com recurso especial do acórdão, né, do Tribunal de Justiça que determinou o trancamento. Veja que situação. É uma violência processual de gênero, né? Argentina, eu vou pular aqui, Espanha, Colômbia, Canadá, todos ali irmanados com essa mesma preocupação. Esses rape math, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, são mitos sobre o estupro, né? Um dos quais eu já mencionei aqui várias vezes sobre essa questão. São crenças falsas, estereótipos e preconceitos que minimizam, justificam ou distorcem a violência sexual, frequentemente culpando a vítima e protegendo o agressor. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, desse rape month. Se a vítima não resistiu fisicamente àquela mesma questão que eu mencionei antes, não foi estupro, porque não resistiu. Mulheres mentem frequentemente sobre estupro. A roupa da vítima provocou o agressor. Se houve consumo de álcool, a vítima é parcialmente culpada. Estupros são geralmente cometidos por desconhecidos em lugares escuros. Homens não podem ser vítimas de estupro. Em relacionamentos ou casamentos, não existe estupro. Pesquisas mostram que esses mitos reduzem a credibilidade das vítimas, dificultam denúncias, influenciam jurados e magistrados, contribuem para a impunidade, reforçam desigualdades de gênero. E papel transformador do Poder Judiciário. Não poderia finalizar sem isso aqui, nossa presidente. O Poder Judiciário não é mero aplicador mecânico da lei. Esqueça o juiz Labucci de Lalois, montesquieuiano, que pronunciava na visão de mais de 2 séculos de distância temporal, né, o pronunciador das palavras da lei, não é mero aplicador mecânico. O judiciário participa da construção da democracia,
concretiza direitos fundamentais. E julgar com perspectiva de gênero significa fortalecer a democracia, ampliar a cidadania, efetivar direitos humanos. E a nível de conclusão, o julgamento como perspectiva de gênero representa um amadurecimento constitucional, um aprimoramento da jurisdição, compromisso com igualdade substancial. Não se trata, senhoras e senhores, de favorecer mulheres. Trata-se de impedir que preconceitos estruturais e históricos continuem reproduzindo injustiças sob a aparência de neutralidade. Uma justiça verdadeiramente imparcial, ela precisa reconhecer desigualdades estruturais, violência institucional, discriminações e invisibilidades. Somente assim o princípio constitucional da igualdade poderá deixar de ser uma promessa abstrata e tornar-se realidade concreta. Essa aqui é uma construção minha, tá? A perspectiva de gênero não retira a venda da justiça para torná-la parcial. Retira apenas os preconceitos que impediam a justiça de enxergar. E aí, sim, senhora presidente, eu finalizo agradecendo a paciência de todos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Não teria audácia de te interromper jamais. Queria agradecer mais uma vez pela acolhida ao nosso convite. E antes de passar a palavra à doutora Dayana Bião, que vai fazer algumas provocações aqui finais, eu registro a presença da doutora Joana Rego Silva Rodrigues, representando a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Bahia, a doutora Daniela Lima de Andrade Borges. E assim, eu passo a palavra à excelentíssima senhora juíza federal Dayana de Azevedo Bião Souza, que representa a Comissão Permanente de Estudos sobre a Participação Feminina na Seção Judiciária da Bahia, para que apresente suas considerações. 10 minutinhos, Day. Meu caro Dirley, eu não sei se você me colocou numa posição fácil, né, para minha fala ser bem breve, ou super difícil, né, depois dessa exposição tão detalhada sobre um tema ainda tão pouco, no meu modo de ver, né, pouco conhecido e pouco aplicado, né, pelo Poder Judiciário. Inicialmente, eu queria, né, cumprimentar a todos, vou romper um pouquinho aqui as formalidades do protocolo, dar bom dia a todos os presentes, aos integrantes da mesa, agradecer a doutora Luísa pela essa oportunidade de estar participando aqui dessa 8ª edição, né, da Sexta Jurídica, e contextualizar um pouquinho como foi que tudo isso começou. Em dezembro do ano passado, de 2025, a doutora Sandra, com a postura, né, que é super diligente, como é peculiar, editou a portaria DIREF-A 323, constituindo a comissão permanente de estudos sobre a participação feminina aqui na seção da Bahia, atendendo a normativas do CNJ e também do TRF1, que a gente tem uma comissão bastante atuante, presidida pela desembargadora Rosimeire. A doutora Marla é a presidente da comissão, é uma composição mista, formada por magistradas e servidoras, e logo depois da implantação, da constituição dessa comissão, houve uma reunião na OAB, em fevereiro desse ano, para propor, né, a criação de um fórum interinstitucional permanente de gênero e justiça. A doutora Marla, no dia, tinha audiência nos juizados, e eu fui representando a Comissão de Mulheres da Bahia para essa reunião, que é composta, esse fórum, por membros da Justiça Estadual, Federal, Defensoria, Ministério Público, Procuradorias Municipal e Estadual, que tem o objetivo de concretizar essa obrigatoriedade normativa da perspectiva de julgamento de gênero. E, durante essa reunião, a desembargadora do TRE, doutora Karina Canguçu, se referiu justamente a esse julgamento da Justiça Eleitoral, em que a candidata não tinha podido fazer a campanha em decorrência do acidente do filho, e mencionou, né, o voto proferido pelo doutor Dirley, e aquilo meio que foi assim, meu Deus, a gente tem essa pessoa na nossa casa, esse protocolo é tão pouco conhecido, é tão pouco utilizado, então, assim, a gente precisa realmente se debruçar sobre ele. E a doutora Luísa, assim, acolheu essa proposta,
né, para que a cesta jurídica, a seguinte, fosse justamente nesse tema. Eu vou fazer brevíssimas considerações, até porque muitas delas já foram, né, colocadas aqui pelo Dr. Dirle, inclusive essa contextualização normativa, né, com o início na Constituição de 88, e fazer um brevíssimo panorama da Justiça Estadual, onde essa questão parece ser mais latente, com a edição da Lei Maria da Penha, em 2006, que é a 11.340, onde não se falava ainda com essa nomenclatura de julgamento de perspectiva de gênero, mas, desde então, e considerando a importância, né, o divisor de águas que esse diploma legal representa, já procurava assegurar à mulher todas as condições para que ela pudesse ter uma participação efetiva na sociedade, para que ela pudesse ter condições de se aperfeiçoar intelectual, moral, a nível ético, de preservar a sua saúde física e mental. Aí tem a agenda da ONU, de 2015, que o Dr. Dirle já mencionou, mas uma coisa que eu achei super interessante é que antes mesmo de 2021, quando o CNJ instituiu o grupo de trabalho que resultou no protocolo, a Comissão de Mulheres da JUF editou uma cartilha em 2020, uma das coordenadoras, inclusive, é uma juíza dessa casa, a doutora Clara Pimenta Alves. Essa cartilha ela é intitulada Julgamento com Perspectiva de Gênero, um guia para o direito previdenciário, que, ao meu ver, é super inovadora, porque, como eu disse, foi antes mesmo da instituição do grupo de trabalho pelo CNJ. E nessa cartilha se coloca o que é o julgamento com perspectiva de gênero, por que julgar com perspectiva de gênero, como fazer, dá conceitos, né, aborda as raízes dessa questão, digamos assim, e também pouco difundido, né, algo da Associação de Juízes. Muitas das normas contidas nessa cartilha estão presentes no protocolo, então tem uma inspiração dessa cartilha também lá no protocolo, e é um trabalho que a gente realmente precisa estar atento, né? É uma coisa assim que está assim, tão de fácil acesso para a gente, que muitas vezes, na correria do dia a dia, na quantidade de processos, nas metas que precisam ser cumpridas, a gente passa um pouco desapercebido dessas questões. Aí tem a lei de agosto de 2021, que o Dr. Dirle já mencionou no âmbito da justiça eleitoral, que ela vem logo depois da criação do grupo de trabalho, mas antes mesmo da recomendação do CNJ, a 128. Depois da resolução 492, que instituiu esse julgamento com perspectiva de gênero como algo obrigatório no âmbito do Poder Judiciário, a gente tem uma edição da lei no âmbito da Justiça do Trabalho, que é a 14.611, de 3 de julho de 23, que procura assegurar a remuneração entre homens e mulheres, porque, embora a gente esteja, né, em pleno século XXI, ainda há uma diferenciação gritante entre mulheres e homens ocupando o mesmo cargo e com a mesma formação, e essa lei, no âmbito da Justiça do Trabalho, vem tentar coibir isso, inclusive estabelecendo sanções para o empregador, a possibilidade de indenização de danos morais ajuizada pelo empregado, que é uma lei de 2023, que coincide aí com o ano de edição da resolução 492, né, do CNJ. E no próprio site do CNJ, a gente encontra um banco de decisões a respeito de julgamento com perspectiva de gênero. E quando você consulta a Justiça Federal, a maior quantidade de decisões sob essa perspectiva vem no âmbito do direito previdenciário. Né? Em termos numéricos, é a maior quantidade de decisões na Justiça Federal que invocam o julgamento com perspectiva de gênero. Volto a dizer que, quando a gente faz uma pesquisa jurisprudencial no âmbito da Justiça Federal sobre julgamento com perspectiva de gênero, ainda é uma quantidade muito pequena de decisões que abordam essa questão do protocolo. E a gente não se dá conta de como ele está presente, a necessidade da perspectiva de gênero, como está presente em situações aparentemente corriqueiras, banais.
No âmbito do GEF, a gente tem uma pauta grande de audiência, aí você precisa fazer aquele ato com qualidade, mas, ao mesmo tempo, com objetividade, com celeridade. E quantas vezes nós não fomos surpreendidas com ações, por exemplo, de salário-maternidade, em que a autora comparece acompanhada do neném, que motivou o pedido, e o neném chora, e o neném quer mamar, e a mãe coloca no peito. E eu fiquei pensando, assim, eu como mulher e mãe, será que eu tive uma postura realmente acolhedora nessas situações, pensando nessa pauta de audiência extensa, da necessidade de você vencer aquele número de audiências por dia, e aí a criança chora e você não ouve o que a mãe fala. Então, assim, a perspectiva de gênero ela não está só em grandes questões, né? Quando a gente percebe no julgamento na justiça do trabalho, com assédio moral nas relações de trabalho, com assédio sexual, no âmbito criminal, da violência doméstica, ela está presente em questões pequenas, do dia a dia, que muitas vezes a gente não se dá conta e não tem esse olhar acolhedor. Fora a questão mesmo do público em relação à justiça. Também eu já tive várias audiências, que a audiência já estava do meio para o fim, e a pessoa perguntava, vem cá, cadê o juiz? Quem é que vai fazer a audiência? Eu fiz, a audiência já está acontecendo há muito, e a juíza sou eu. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? A gente precisa ter essa perspectiva no julgar, mas a gente ainda também sofre com essa sociedade que não reconhece mulheres em condições de poder, digamos assim, ou de uma autoridade maior. Eu só vou pincelar aqui 3 julgamentos aqui da Justiça Federal, um, inclusive, da juíza Clara, né, que é relatora aqui de uma das turmas recursais da Bahia, no âmbito do direito previdenciário, mas abordando uma questão que é tratada na cartilha e também no protocolo, super interessante, da maior desvalorização que o trabalho doméstico sofre no âmbito rural em relação ao âmbito urbano. Que quando a segurada é urbana, é como se fosse assim, é menos difícil você difundir a ideia daquela dupla jornada de trabalho, da mulher que precisa trabalhar fora, muitas vezes na informalidade, porque ela, sendo autônoma, ela consegue conjugar com as demais tarefas, de mãe, de esposa, de dirigente de família, ou de mãe solo, que seja. E essa desvalorização ela é muito mais presente no âmbito rural, que foi, de certa forma, também abordado por Dr. Dirley, do que no âmbito urbano. O empregado rural do sexo masculino tem aquele viés cognitivo, né, Dr. Dirley, de você achar o homem é empregado rural, então a mulher ela não pode ser enquadrada como segurado especial. E veio a TNU e, decidindo um tema representativo de controvérsia, editou um entendimento que é consubstanciado no tema 327 de 2024, possibilitando o reconhecimento para fins previdenciários da qualidade de segurada especial da mulher, ainda que o esposo seja empregado rural e não aquele que trabalha por conta própria. Né? Tem esse tema da TNU, que ele é citado muito pelo meu estimado colega Marcelo Baceto, em substituição na primeira turma do TRF da primeira região, em alguns julgados de aposentadoria envolvendo o segurado especial, ele invoca esse tema da TNU. Tem também julgados da quarta região, da 9ª turma, do desembargador Paulo Brum, que pede esse olhar diferenciado nos pedidos de benefício por incapacidade, que muitas vezes os peritos dizem que, assim, para trabalhar fora, está incapaz, para trabalho doméstico, não, pode fazer tranquilamente. Então, essa necessidade de não estabelecer essa dicotomia, né? Pode fazer o doméstico, ou então o doméstico é mais leve, é menos importante, é improdutivo. Então, são questões que eu acho que a gente precisa realmente pensar. O doutor Dirley falou do protocolo, é um documento assim, denso, mas belíssimo, e de uma leitura, embora seja bastante extensa, de uma leitura fácil, né? Eu acho que a gente precisa se debruçar sobre isso, mas eu acho que essa estrada que não é linear, nós já começamos a trilhar, né? A gente já começou a trilhar. E a necessidade de olhar com sensibilidade, com acolhimento, que nada tem a ver com sexo frágil,
mas com o rompimento dessa sociedade patriarcal, cujos danos a gente vem colhendo até hoje. Então, agradeço assim, muitíssimo a explanação de Dr. Dirley e a minha participação aqui também hoje. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, doutora Dayana. Como você bem falou, a gente está pavimentando um caminho de... É muito recente, né, o protocolo em si, e eu acho que a discussão em derredor da mudança desse olhar sobre a mulher também, em muitas esferas da sociedade, e que não poderia deixar de ser diferente, resvala aqui dentro. Ontem eu comentando com uma amiga que faríamos esse evento, ela é tão importante, essa semana conversando com meu filho, disse a ele, cuidado atualmente, não fique muito sozinho no elevador com duas mulheres, duas meninas, porque hoje em dia elas podem alegar que você fez alguma coisa contra elas. E aí, automaticamente, eu pensei, imagine que nós, mulheres, já temos esse temor de entrar sozinho no elevador com um único homem. Quem é mulher que sabe o que é que representa, muitas vezes, não saber o que é que você vai encontrar ao estar num espaço vazio, né? Com uma pessoa do sexo oposto, e isso já é tão arraigado em nós, o não andar na rua em determinados horários, coisas que a gente introjetou ao longo dos anos e que agora a sociedade nos impõe a reconstrução, a formação da educação não apenas das meninas, mas também dos meninos, um outro olhar sobre essa masculinidade. Totalmente, né? Não é isso. A gente, na verdade, tem que fazer uma educação de nós mesmos e de uma outra geração que vem aí, né? Então, ao exercer a jurisdição, a gente está também nos revendo. Quantas falas dessas aí, elas não fazem parte do nosso cotidiano, porque estamos dentro dessa sociedade. Anos de construção não serão desconstruídos, senão através da via da educação, né? Então, agradecendo, eu passo a palavra agora ao diretor da JUFBA, doutor Saulo Casale, para que faça as suas considerações em nome da escola, já nos encaminhando aqui para o encerramento. Só realmente agradecer à doutora Sandra, nossa diretora, quando ela subia essa escadaria, eu imaginava, até comentei com o doutor Dirley, talvez seja a última vez, se não houver um evento amanhã, que ela sobe aqui como diretora do foro, talvez seja o último evento oficial que ela participa. Ela que apoiou tanto a Associação dos Juízes, a escola dos juízes nesse biênio onde ela esteve à frente. E eu até vou fazer uma indiscrição. Semana passada nós estávamos na corregedoria do tribunal discutindo a reforma do provimento geral. Ele vai ser totalmente reformado agora. Precisamos de alguém de direção de foro aqui para participar. Aí lembraram assim, nós precisamos de um bom. Temos a melhor. Sandra, aí eu abri a camisa assim, orgulho de ser baiano. Sandra tem essa reputação ali na presidência do tribunal, na corregedoria, de estar entre as melhores, não, a melhor. E, Sandra, esse reconhecimento é seu, acho que todos os colegas são unânimes em relação a isso, né? A questão do tema, como a Dayana disse, é um tema relevante, precisava ser trazido aqui. A escola acatou. As decisões são sempre tomadas pela diretoria, né? Eu só fui vencido no horário, eu queria fazer às 10 horas da manhã, fui vencido nessa questão, porque a gente não pode se privar de desfrutar desta inteligência, desta oratória, destas reflexões que o nosso colega Dirley traz, né? E nem podíamos interrompê-lo, nem o relógio dele interrompeu ele, vocês perceberam? Não se atreveu a interromper. E nós realmente temos essas oportunidades. Se qualquer um dos presentes aqui tiver algum tema que acredite que deva ser trazido, levar qualquer membro da diretoria, a colega Luísa, Fábio Ramiro, Igor, eu, Meilin, que está ali, trazer esses temas para que nós possamos, nas sextas jurídicas, que fizemos hoje numa quinta, até o fim do ano, podermos contemplar também, a ideia é essa, de abrir esse espaço de discussão, de reflexão,
dentro dessa nossa jornada cotidiana de administração da justiça. E agradecer, então, a todos os presentes aqui. A Roberta também poderia ser debatedora hoje também, por estar, né, à frente também de uma comissão que lida com a questão de gênero também. Mas o tempo urge e agradecer, então, a presença de todos aqui que vieram prestigiar. Este evento é registrado no YouTube, alguns assistiram online de alguns gabinetes também, hoje aqui. E é isto, agradecer, então, a todos os presentes e parabenizar muito o nosso distinto, diferenciado colega Dirla da Cunha, meu amigo de muitos e muitos anos aí, fora e dentro da justiça. E assim sendo, eu declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigada e um excelente dia a todos.